Senhor, te louvamos, te agradecemos por essa noite. Obrigado pela vida do Diego. Obrigado pelos irmãos que não puderam vir, mas que ouvirão depois da reunião. Te agradecemos por essa palavra que o Senhor trouxe em nosso coração, que são palavras vivas. Nessa noite nós queremos conhecer a tua doutrina, a doutrina de Cristo, o teu ensinar. Queremos ser aqueles que estão alinhados com tua palavra, Senhor. Ensina-nos. Em nome de Jesus te pedimos para te conhecer. Amém. Então, nós estamos fazendo só uma revisão, né? Sobre aquela reunião anterior, quando falamos da igreja em Sardes. Nós usamos um versículo que era Hebreus capítulo 6, que ele dizia, né, em português, disse que nós precisamos nos deixar levar para o que é perfeito, deixando para trás os rudimentos das ensinanças da lei, né? E não disse literalmente assim, mas disse de outra maneira. Eu vou ler de novo. Ele disse assim: por isso, deixando para trás as ensinanças elementais acerca de Jesus ou da doutrina de Cristo, eu vou ler em português. Disse: por isso, deixando o rendimento da doutrina de Cristo. Olha só. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamentos de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E da doutrina do batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. E isto faremos, se Deus permitir. Então, a exortação aqui é que, quando a lei veio, ela trouxe para nós a imposição de cumprir ela. Então, para nós agradar a Deus, tínhamos que cumprir a exigência da lei. Paulo, ele diz em Filipenses capítulo 3 e uma coisa muito interessante, né? Em capítulo 3 de Filipenses, ele usa uma expressão, né? Quando ele vai trazer o currículo de sua pessoa, ele disse que ele era, enquanto a lei, ele era irrepreensível. Então, eu vou lá para reforçar um pouquinho essa leitura. E diz em Filipenses capítulo 3 versículo 5. Ele está mostrando que se alguém pode confiar na carne, Paulo poderia muito mais que todos eles. Por quê? Porque ele era circuncidado no oitavo dia. Olha só como que ele vai falar. É, circuncidado no oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim ainda. Olha só. Hebreu de Hebreus. E segundo a lei, fariseu. Celoso, enquanto, segundo ao celo, perseguidor da igreja. Olha só, irmãos. E segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, nós falamos isso aqui, mas é bom repetir, né? Até porque o Diego acho que vai ser a primeira vez que vai ouvir. Por que que disse enquanto a lei irrepreensível? Se quando você vai lá vamos lá, Tiago, capítulo 2 versículo, tu acho que é o 9, né? É, não, não é 9, vamos ver, eu acho que é o 10. O 10. É Tiago 2:10. Olha o que fala lá. Paulo disse que quanto à lei ele é irrepreensível, né? Olha só que impressionante. Porque qualquer que guardar toda a lei, olha só, qualquer um que guardar toda a lei, estamos falando da lei de Moisés. Qualquer um que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então, se Paulo está dizendo que enquanto a lei ele era irrepreensível, isso significa que ele guardou toda a lei? Não é uma boa pergunta, Diego? Ó, porque el que cumpre com toda a lei, pero falha en un solo punto, ya es culpable y de haberla quebrantado toda. Muito bem, no espanhol está muito bom. Então, vou ler de novo. Porque el que cumpre com toda a lei, vírgula, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Ou seja, para que você diga que você cumpre com a lei ou você é irrepreensível quanto à lei, você deve cumprir o quê? Toda a lei.
Será que isso Paulo está falando? É interessante, eu vou voltar lá. Ó, circuncidado o oitavo dia, o oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, e segundo o selo, perseguidor da igreja, e segundo a justiça, agora mudou a coisa. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ela não está dizendo segundo a lei, está dizendo segundo a justiça da lei. Ele é irrepreensível. Que diferença tem? Porque, de volta a falar, Gálatas 3:10 diz assim: mas todos que estão debaixo da lei para cumpri-la são malditos. Olha só, vamos de novo lá. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. De novo. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei. E aqui a lei não é a lei cerimonial, é a lei em si mesma. Porque aí tem gente que diz, não, isso não é a lei. Essa é a lei só cerimonial. Não, é a lei mesmo, propriamente dita. A lei de Moisés. Paulo está falando isso. Então, ele diz, todo aquele, pois, que são das obras da lei. Olha isso que impressionante. Ó, aqui ele colocou o versículo. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-la. E em espanhol diz: todos os que vivem por las obras que demanda la ley están debajo de maldición. Porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces, voltando de novo. Paulo disse que ele cumpria toda a lei ou ele cumpria a justiça da lei? A diferença está na justiça. Existe uma diferença, Diego, entre dizer que eu cumpro a lei, entre dizer que eu cumpro a justiça ou a exigência da lei. E a pergunta é: que exigia a lei quando via um mandamento? Exigia que seja cumprida. E quando não era cumprido, o que a lei fazia? Condenava, irmão. Então, uma pessoa que está diante da lei e ele não cumpre, a lei te condena. Te condena para quê? Para a morte. Então, a justiça da lei é você reconhecer que é pecador, mas também praticar a justiça. A justiça, sabe o que é aqui na lei? A justiça era o sacrifício de animais. Lembra que eles sacrificavam animais por causa do pecado? Essa era uma prática que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. O Carlos está aí. O irmão Carlos. Então, interessante isso aqui. Porque isso mostra que Paulo cumpria a exigência da lei, da justiça da lei, que era o sacrifício. Então, a pessoa que pecava, ele tinha a oportunidade de se reconciliar com Deus, levando aqueles animais para sacrifício. Isso que está falando Paulo. Enquanto a justiça da lei, ele é irrepreensível. É interessante. Nós estamos lendo o capítulo 3 de Filipenses e Carlos, versículo 5, 6. Paulo está mostrando o seu currículo segundo a carne, né? Se alguém podia confiar na carne, ele irá muito mais. Circuncidado no oitavo dia, é, fariseu de fariseu, enquanto ao selo perseguidor da igreja, e enquanto à justiça, a justiça da lei irrepreensível. Então, trouxemos uma distinção, Carlos, que justiça da lei irrepreensível não é que ele cumpria toda a lei. Então a gente entende, às vezes, você lê um versículo como esse e entende que Paulo era irrepreensível, ele não fazia nada errado. Não está dizendo isso o versículo. Por quê? Porque capítulo 2 de Tiago, versículo 10, diz: todos os que guardam a lei, diz assim, Tiago 2:10, todo aquele que guarda a lei e errar em um só item da lei se torna culpado de todos. E em espanhol ficou até melhor, porque fala assim: porque el que cumpre con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Entonces, para ser justo, para você ser justificado pela lei, você tinha que cumprir todas elas. E aí é onde que via o problema.
Porque muitas pessoas não eram roubadores, não matavam pessoas, não roubavam e tinha um currículo muito boa, né? Então dizia assim, não, eu cumpro toda a lei. E a pessoa se enganava a si mesma porque talvez era uma pessoa moral correta, como o jovem rico. Lembra que o jovem rico foi diante de Deus, diante de Jesus, e falou: Mestre bom, o que tem que fazer para entrar no reino de Deus? Como se ele pudesse entrar no reino do Senhor pelo que ele ia praticar. Aí o Senhor fala: Não, você conhece a lei, mencionou cinco coisas da lei, irmão. Cinco! E aquele jovem falou com ousadia: Tudo isso tem guardado desde a minha mocidade. Olha só que impressionante. Desde a minha mocidade, tudo isso tem guardado. Então, a lei te pegava como? Você tinha que cumprir todas elas. Mas qual dos 10 mandamentos o jovem rico não cumpria? O principal, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não cumpria, só que ele não sabia. Qual é a prova que ele não amava a Deus? É quando Jesus vai falar com ele. O versículo, eu gosto muito de Lucas, ele disse, olhando para ele fixamente, o amor. O Senhor Jesus, olhando para ele, o amor. E disse, ainda te falta uma coisa. Vai, vende todos os teus bens, reparte os pobres, vem e siga-me e terás um tesouro no céu. E aquele jovem, contrariado com essas palavras, se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. E aí nos lembra, onde está teu tesouro, aí também estará teu coração. A quem ele não amava? Ele não amava a Deus. Quem estava pedindo para aquele jovem vender todas as coisas e repartir aos pobres era Deus, irmão. Então, se ele estava amando a Deus, ele não teria problema de vender todas essas coisas, repartir aos pobres, seguir aquele quem ele ama. Mas ele não amava a Deus, irmão. Ele estava se enganando a si mesmo. Por isso que a lei, quando ele vem para mostrar que é pecador. Como disse lá em 1 de Coríntios, irmão. 1 de Coríntios, capítulo 15, acho que é o 53, né? 56. O aguilhão da morte é o pecado, certo? E a força do pecado, sabe o que é a força do pecado? A lei. Por quê? Porque quando Paulo ele diz, não conhecia a cobiça até a lei falar, não cobiçarás. Aí vem a força do pecado, porque se manifesta em você. Então, como que era a pessoa se enganava a si mesma porque ela era moralmente correta, uma pessoa de bem, que não fazia mal a ninguém? É porque ele se achava merecedor mais do que os outros. E nós lembramos, isso nos faz lembrar aqueles dois que subiram para o templo orar, né? Os irmãos lembram? Isso aí é muito impressionante, irmãos. Eu acho que é capítulo Lucas 10, não é? 18? Não, não é Lucas 10. Eu não lembro onde que está isso aí. Ou é João 10, 18. Vamos ver. Não, não é. Não lembro onde que está, mas está ali. Ele diz que dois subiram ao monte para orar. Deixa eu pegar aqui, vou pegar porque é importante isso aí. Vamos ver onde está. Vamos ver onde está, irmãos. Ó, esse aqui é muito bom ler, irmãos. Esse aqui eu acho que é importante, né? Lucas 18 é. 18:10. Lucas 18:10. Eu troquei os números, né? Coloquei 10, 18, né? É Lucas 18:10. Dois homens subiram ao templo para orar.
um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha só, irmãos. Jejuo 2 vezes na semana. Eu dou dízimo de tudo quanto eu possuo. E o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor diz: Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, aqui mostra patentemente a enganação, porque esse é o ponto, irmãos. A pessoa se engana de si mesmo, né? Se engana achando que ele está cumprindo a lei, porque ele tem um certo comportamento moral correto. Aí nós vemos que quando a lei vinha, trazia com força que você é pecador. Então, quando Paulo está dizendo que ele, aqui colocou no espanhol o Diego, né? Eu vou ler aqui. Dois homens subiram al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que na qual volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo aquel que a sí mismo se exalta será humillado. Vuelve de nuevo. Les digo que y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esses versículos são muito bons em espanhol, né? Traz com mais força ainda, né? Você vai lendo e vai trazendo um sentimento sobre isso. Olha só que terrível é alguém se exaltar a si mesmo, se achar que é alguém que é bom, né? Porque essa expressão ser bobão, né? Ou mestre bom, como falou aquele jovem, né? É uma consideração de si mesmo, né? Às vezes eu elogio outras pessoas, e exalto as outras pessoas, porque eu também estou me considerando assim. Você vê, por exemplo, como os pregadores começam a falar e começam a mencionar nomes, grandes servos de Deus. Não que seja errado, não estou condenando isso, mas muitas vezes, irmão, nós estamos exaltando alguém porque nós queremos também ser exaltados, ou ser reconhecidos, né? Mas quando você está diante da lei, a lei te humilha, né? Aquele que se humilha debaixo da mão poderosa de Deus, diante da lei, então será exaltado no seu tempo, né? E hoje é o tempo que nós vivemos, o tempo da graça. O que a graça fez? O que era impossível para a lei, nós estamos lendo com Diego um versículo, Carlos. Olha esse versículo aqui, Diego, Carlos. Romanos, capítulo. Olha só que impressionante isso aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 3. E diz assim em português: Porque o que fora impossível para a lei. No espanhol diz, porque lo que le era impossível a la lei, diz. No que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado.
Olha só, irmãos. Isso fez a lei? Não. Isso fez nosso esforço, nossa consagração? Não, irmãos. Isso fez Deus. Como? Enviando o seu próprio filho em semelhança. Ele não era pecador, mas ele tinha semelhança de pecado, semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, como disse Romanos 5, 2 de Coríntios 5, 21, né, que nos limos, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, condenou, como diz aqui, com efeito, condenou Deus na carne de quem? De Jesus, o pecado. Tá vendo, irmão? Então, o pecado está personificado aqui. Aquele homem que nasce de Adão, Diego, é pecador. Ele não vai mudar. A única sentença é a morte. E não como alguns colocam, né? Que você tem que melhorar. Se você entende o que é a natureza pecaminosa, tem um versículo aqui em João, eu queria lembrar esse versículo, faz tempo que não lembramos, é João capítulo 2, versículo 24 e 25. 23, vou ler 23 também. Capítulo 2 de João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23, 24 e 25. Diz assim: Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas olha 24 e 25, irmãos. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, irmãos. Nós que nos enganamos a nós mesmos, mas o Senhor não ia ser enganado, não. É impressionante isso aí, né? Esse versículo, né? Vamos ler aqui, o Diego colocou em espanhol. Tá linda essa leitura, viu, Diego? Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Y al ver las señales que hacía, en cambio Jesús no le creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. La versión en portugués deja más claro, Diego, porque ele vai mostrar a natureza humana. Essa natureza humana não é, como dizer, o interior somente, né? Porque às vezes a gente distingue, né? Eu já muitas vezes orei, não sei se o Carlos também orou, né? Senhor, conhece meu coração, né? A gente faz aquela oração, né? Senhor, tal, e começa a orar, Senhor sabe o que está no meu coração. E aí a resposta vem, o Senhor sabe o que é a natureza humana. Nós nos enganamos a nós mesmos, Diário, porque às vezes temos um conceito errado de nós mesmos. E às vezes pensamos que estamos melhorando. E não melhora, a carne não melhora. A revelação bíblica, irmãos, é a ensinança do Senhor Jesus, da doutrina de Cristo, é nós permanecemos nele e ele em nós, para nós termos a realidade de um viver que agrada a Deus. Tem um versículo que é controversial, né? Por quê? Porque parece que Paulo está mandando a gente. Olha só, Filipenses capítulo 2. É bom repetir. E eu acho que quanto mais repetimos, né, Diego, melhor, né? Fica mais claro ainda. Capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Olha, capítulo 2 de Filipenses, versículo 12 e 13. Diz assim: De sorte, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes. Olha só, Paulo está dizendo que os irmãos aqui de Filipos sempre obedeceram, né? Não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Diz assim: assim também operar a vossa salvação com temor e tremor. Outra versão fala desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. É como dizer que Paulo está dizendo assim a pessoa, vocês têm que fazer isso. E é como dizer que os filipenses obedeceram sempre, então eles têm que fazer.
Olha, vou explicar, mas vou ler antes do que no espanhol, na versão espanhola. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. E aí que completa o versículo 13, essa determinação, essa afirmação. Porque quando você está nele e ele está em você, o que que acontece? Deus produz o querer como realizar segundo a sua vontade. Então, a obediência nós temos, não porque nós sejamos obedientes, os filipenses aqui são obedientes, e não porque nós tenhamos a capacidade de desenvolver a nossa salvação. É porque nós estamos nele, irmãos. E ele está em nós, é que nós temos a realidade que Deus pode operar em nós, tanto o querer como o realizar pela sua vontade. Então, o mérito não é nosso, irmãos. É dele. Olha só que esse princípio aqui possa nos ajudar, né? Não é De- de- impressionante, Diego? de- Deixa eu só mencionar essa questão anterior, você falou, Sim. a questão de dizer, por exemplo, Deus sabe o meu coração. A gente orou, até hoje a gente ora ainda assim, né? Mas o sentido daquela que a gente orava antigamente é dizer, Senhor, você vê que o meu coração é muito bom, eu sou bom demais, né? Se não vê a intenção que eu tenho, É, mas se a gente ora, claro que Deus sabe, no fundo ele sabe melhor, né? Mas sim. se a gente orasse assim, Senhor, o Senhor sabe o meu coração, que eu sou pecador, que sou isso, sou aquilo, É, seria até diferente, né? A atitude humilde, correta, porque de fato Deus sabe o meu coração, mas a outra ainda que eu quero me mostrar para Deus quão bom eu sou. É por isso que estou orando assim. Você não está vendo que a minha intenção é boa, é, mas assim, a intenção ser boa ainda para Deus não é suficiente, né? isso. Agora, você se considerar como pecador mesmo, inadequado, incorreto, não pode nada sem Ele que pode em ti, e em mim, né? Aí é diferente. Essa Sim. é é só isso que eu queria mencionar, né? Amém. Muito bom, irmão. Essa esclaração, esclarecimento, acho que é oportuno, né? Até porque a intenção do coração, quem traz o discernimento, quem que discerne as intenções do coração, né, e os pensamentos, é a palavra de Deus. É a palavra. Lembra, é bom ler esse versículo que agora ele trouxe, né? Hebreus capítulo 4, né? Versículo 12. Então, é interessante isso aqui, porque ele fala da seguinte maneira, né? Porque a palavra de Deus é viva, versículo 12. Capítulo É 4, vida. versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, Espírito. juntas e médulas, e é apta para discernir os propósitos do coração. Não termina aí, continua com o Aham. 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. E isso aqui é a chave, né? Porque às vezes nossa intenção é pura. Vamos dizer, vamos dar um exemplo, né? Saulo, quando perseguia a igreja, a intenção dele não era pura. Ele não estava fazendo por causa de Deus. Era pura a intenção dele. De prender os cristãos, né? E ele pegava carta lá, e ele levava e prendia. Mas ele não se considerava perseguidor de Cristo, ele estava fazendo a vontade de Deus, segundo ele, né? E o coração dele estava adequado, segundo ele, né? Mas você vê como que é, irmãos. Você, às vezes, ao que nós chamamos de que é de acordo a Deus, precisamos da luz. Por isso que a palavra de Deus, ela é cortante e divide, separa de nosso coração aquilo que provém da carne e aquilo que provém do Espírito. Por um lado, quando você está diante da palavra, ela mesma te julga. Lembra que Jesus falou para os fariseus? Eu a ninguém julgo. Lembra essa expressão, capítulo 8 de João? Eu a ninguém julgo. A palavra que vos tenho proferida, ela vos julgará no dia do juízo.
Ou seja, a palavra em si mesma, quando a gente vai diante da palavra, a palavra ela é mais cortante em nosso coração e não para os outros. Ela vai dividir quando nós queremos. Nós lemos um versículo antes de Carlos, que é capítulo João capítulo 7 versículo 16, né? Jesus falou: Meu ensino não é meu, ensino daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus. E essa aqui é a chave, né? De acordo com a motivação do meu coração, se alguém quer fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina ou a respeito do ensino, porque o ensino não era dele, era do Pai. Qualquer um que busca, é, que tem seu próprio ensino, busca a sua própria glória. Mas quando você quer fazer a vontade daquele que vos chamou, então está buscando a glória daquele que vos chamou. Jesus fala isso. Jesus é o Filho de Deus unido ao Pai, fazendo a vontade do que, o querer dele. Ele estava aqui não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E nós lembramos que a vontade daquele que enviou o Filho era ir na cruz do Calvário, irmãos. E no momento ápice, onde sua alma estava quebrantada, e ele teve uma oração pedindo para que passasse dele aquele cálice, se era possível. Mas antes de tudo, seja feita a tua vontade. Aleluia por essa oração, irmãos. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a oração que trouxe a vontade de Deus. Porque Jesus tinha todo o direito, irmãos, de não passar pela cruz. Ele era justo. Ele não tinha pecado. Mas ele queria a vontade do Pai. Deus seja louvado, porque nele nós temos essa realidade. E como disse Hebreus capítulo 5, versículo 8, ele aprendeu obediência pelos sofrimentos que passou. E tornando-se autor da salvação de todos os que obedecem. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, seguindo aqui na linha, né, nós estamos desenvolvendo esse capítulo, é, capítulo 6, né? Nós começamos a desenvolver por causa do capítulo 6 de Hebreus, né? Deixemos-nos levar pelo que é perfeito. Então, a perfeição, Paulo vai falar em capítulo 3 de Filipenses. Eu queria ler com os irmãos, Filipenses, capítulo 3. Olha que lindo, irmãos. Filipenses, capítulo 3. Aqui ele, depois que ele apresenta que ele era irrepreensível enquanto a lei, esse é o versículo 6, né? Olha o 7 que fala. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, essa expressão ganhar Cristo, irmãos, é a única maneira de nós termos a realidade é quando nós abrimos mão daquilo que nós valorizamos. Nesse caso, Paulo, ele vamos dizer, ele tinha muito valor à carne, ele podia dar valor à carne. Né? Versículo 4, né? Olha que diz o 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, Paulo diz, ainda mais. E ele dá o currículo dele. Mas ele queria ganhar Cristo, irmão. Então, mesmo que aquelas coisas sejam boas e aprováveis, né, reconhecidas diante dos homens, ele abre mão disso porque isso não traz a justiça de Deus. E isso que aconteceu com os judeus. Eles tentando estabelecer a sua própria justiça, né, aqueles que consideravam que era correto, deixaram de lado a justiça que vinha de Deus, que era Cristo, e estabeleceram sua própria justiça. Mas Paulo aqui lhe mostra o objetivo dele é ganhar Cristo. Então, ele não pode ter justiça própria que procede de nosso esforço. A única maneira de nós ganharmos Cristo é reconhecer que Ele é a justiça de Deus. E nele nós somos justos. Então, nossa vida com Deus é um andar nele e Ele é nós. Ser achado nele, olha isso que impressionante, irmãos. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão
o que é mediante a fé em Cristo Jesus. Justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha só, irmão, que resumo maravilhoso, né? E ele diz no versículo 10, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão de seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Olha só aqui, irmãos, isso aqui é interessante. Olha como ele diz: para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você vê, irmãos? Você vê que não está nada feito em nós, né? E isso aqui é interessante, irmãos, porque quando nós falamos da salvação, nós aprendemos no passado, e eu confesso que eu também aceitei aquilo, né? Quando você crê em Cristo Jesus, você recebe a Ele e você foi regenerado no seu espírito. Então agora você é filho de Deus legítimo e você jamais deixará de ser filho de Deus. Isso nós aprendimos. Então, mesmo que você for para o mundão, dizemos assim, se você realmente for regenerado no teu espírito, você é filho de Deus e ninguém pode te roubar isso. E mesmo que você morrer no pecado, nos ensinaram assim, viu, Diego? Que depois, na ressurreição, você ia perder o reino, mas depois dos 1000 anos de tribulação, de angústia e de aperfeiçoamento que você ia passar, na Nova Jerusalém você ia ser introduzido de novo. Isso não procede de Deus, não existe na Bíblia. A regeneração não aconteceu em nós. E vou mostrar um versículo para vocês. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. Por favor, me acompanhe. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque mostra a base correta de nossa fé. Ó, você vê como que quanto mais nós entramos nisso aqui, irmão, mais conteúdo, mais clareza vai vir para nós. E 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha como começa dizendo. Acharam? Achou, Diego? Depois você posta aqui do ladinho para ler em espanhol, né? Mas eu vou ler aqui em português agora. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Eu vou ler de novo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. A quem que regenerou aqui? A nós. Para que nos regenerou? Para uma viva esperança. Mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, se você lê corretamente, irmãos, nós fomos regenerados, sim ou não? Você vai falar, sim, fomos. Tempo passado, fomos regenerados. Mas a nossa regeneração é em Cristo. Nós somos nova criatura em Cristo. Nós somos filhos de Deus em Cristo. Nós temos a vida eterna em Cristo. Fora dele não temos nada, irmão. Não aconteceu em nós. Por isso que aquele. Você pode dizer que tem a vida eterna? Pode. Mas por que que você tem a vida eterna? Porque capítulo 5 de 1 João, versículo 11, Deus tem um testemunho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus, tem o quê? A vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Então, quando você está nele e ele está em você, você tem essa realidade da vida eterna. Mas sai dele, vamos ver se você tem a vida eterna. Não tem, irmãos. O que que é regeneração? Regeneração é o que Deus fez em Cristo. Foi feito, tem um versículo muito claro que não precisa ir lá, mas se quiser anotar para você não perder a linha, é 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 45. Foi feito o primeiro homem, Adão. E aí, se eu perguntasse quem foi o primeiro homem, você vai falar, Adão. Mas o último Adão, espírito vivificante. Então você vê, quem que foi o primeiro homem? Adão. Mas quem foi o último Adão? Foi Cristo. Porque nele foi eliminado todos os homens.
Mas na ressurreição dele, ele se tornou o espírito que dá vida. Ele é o novo homem. E nele nós somos novo homem. E isso aqui vai ficar mais claro. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Olha o que diz agora no 23. Volta para baixo ali. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23 agora. Olha, vai lá embaixo. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva, e o que acontece com a flor? Cai sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos tem sido evangelizada. Então, quando alguém pergunta para nós se nós fomos regenerados, você pode falar com firmeza, com categoria: fomos, tempo passado. Mas é em Cristo, irmãos. Não é em nós. Não aconteceu em nós. Aconteceu em Cristo. Então, aquele ensino que diz que nós somos como regenerado nosso espírito não aconteceu. Por quê? Porque o espírito humano, a alma e o corpo é uma só entidade. Você não pode separar teu espírito de tua alma e teu espírito. Você é um só ser. Você tem um corpo aqui. O teu corpo já inclui o quê? Espírito, alma e corpo. Todo o teu ser é uma entidade. Quando você recebe a palavra, ela vem no teu coração. Podemos dizer, você pode receber o Senhor no teu coração. Você se une ao Senhor, se une ao Senhor. De fato, irmãos, tem um versículo que diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mas como que nós entendemos isso? Com capítulo 3 de 2 de Coríntios. Eu vou ler lá. Vamos devagar para entender melhor, né? Isso aqui é muito importante para ficar claro. Vamos desenvolver com mais clareza ainda. Mas olha o que fala assim, versículo 11: porque se desvanecia, teve sua glória, muito mais a glória que é permanente. Paulo está falando aqui sobre aquele véu que Moisés usava, né? E ele usava um véu para que não se visse nele que a glória que tinha seu rosto desvanecia. Então ele traz uma figura aqui. Então, na verdade, versículo 10: o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da tua sobreexcelente glória. Porque ele está fazendo a figura da antiga aliança. A antiga aliança tinha sua glória, porque falava do que Deus é. Mas essa glória se desvanecia, mostrando o exemplo de Moisés. Agora, diante da excelente glória, ou sobre-excelente glória, como fica aquela anterior? Ah, está desvanecendo. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais a glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, sirvamos-nos de muita ousadia ao falar. Olha como diz. E nós somos como Moisés que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atendassem ou atentassem na terminação do que se desvanecia, que era a glória do seu rosto. Mas sentimos-nos deles, mas os sentidos deles, falando de Israel, se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece neles, não lhes sendo revelado que em Cristo foi removido. Você vê, é em Cristo que foi removido. O que a lei não conseguia fazer, em Cristo nós conseguimos isso. Mas até hoje, quando eles leem, ele do Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Aí, ó. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então,
esse último Adão se tornou espírito que dá vida. Então, quando você vai no evangelho propriamente dita, depois que você ouve a palavra da verdade, você crê na salvação, o próprio Pai sela nós com o espírito da promessa. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 11. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação e Cristes, fostes selados com o espírito da promessa. Então, o que que nos faz filhos? Nos faz filho que nós criamos ou que nós recebemos o espírito? Qual que é a confirmação? E Romanos capítulo 8 diz. Romanos 8 diz que o próprio espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos ou não somos? Somos. Mas é pela fé. Como diz em Gálatas 3:26. Olha como diz lá. Gálatas, capítulo 3. Olha que lindo, irmãos. Capítulo 3, versículo 26. Como diz? Pois todos vós sois filhos de Deus. Sois ou não sois? Sois filhos de Deus. Mediante a fé, irmãos, em Cristo Jesus. Somos ou não somos filhos de Deus? Somos. Mas é mediante a fé. Eu estou crendo, por isso que eu sou filho, porque eu tenho o espírito de seu filho, como fala Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz em Gálatas 4, versículo 6. E porque sois filhos, enviou Deus a nosso coração o espírito de seu filho. O espírito de seu filho que clama, Ava, Pai. De sorte que já não somos escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiros de Deus. Agora, trazendo tudo isso, ó, o irmão colocou aqui o versículo, né? En efeito, lo que foi glorioso já não lo es. Esse é 2 Coríntios 3, 10 e 11. O que foi glorioso já não lo es. E se lo compara com a excelência, glória, excelsa glória, e se vino com glória lo que já não estava, extinguindo-se, quando maior será a glória de lo que permanece? Ou seja, se aquilo se desvaneceu, como será a glória do que é permanente? Eu falo em português. Deus seja louvado. Agora, tem um versículo para deixar mais claro. É 1 de João, capítulo 3. Olha que diz. Nós somos filhos pela fé, né? Olha, como que é pela fé, irmãos? É assim. Capítulo 3, de 1 de João. Esse posta também, Diego. Você pode postar lá. Vamos ver. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, podemos dizer que somos filhos de Deus? Podemos. Podemos ser chamados filhos de Deus? Podemos. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Somos ou não somos? Somos. E ainda não se manifestou que haveremos de ser. Está vendo? Quando é que de fato nós seremos manifestados como filhos de Deus? Somente quando Ele vem, irmãos. Porque o que é mortal, o que é carne e sangue, filho do diabo, isso aqui, se revestirá de imortalidade. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Isso significa ser filho de Deus, participar do que Ele é. Como que Ele é, irmãos? Glorioso. Ele é espírito. Assim também seremos um corpo glorificado. E olha como diz aqui o versículo 2. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você vê, irmãos, hoje nós somos filhos de Deus pela fé, mas naquele dia se manifestará o que haveremos de ser. Seremos semelhantes a Ele. Você vê que impressionante isso aqui. Por isso que esse desenvolvimento aqui precisa trazer mais luz, porque precisamos desenvolver a luz de João 3, né? Quando o Senhor se encontra com Nicodemos e ele vai trazer uma palavra dizendo, né? Nicodemos, ele foi falar à noite com o Senhor, né?
e fez uma pergunta lá, né? Isso que é muito interessante, porque não vai dar para desenvolver isso aí, mas eu só vou ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ah, perguntou Nicodemos então: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então Jesus responde: em verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí ele afirma, mostrando esse aspecto: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então, esse versículo nos traz clareza, irmãos, que o único que nasceu do Espírito é o Senhor Jesus. Ele é o Espírito que dá vida. Como que era o corpo de Jesus quando estava aqui na terra? Carne e sangue. Então, se Jesus, sendo carne e sangue, ele vai afirmar agora: tudo que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é espírito. O exemplo é assim. Quando ele pergunta, interroga Nicodemo, diz, né? Nicodemo disse assim: mas peraí, Jesus, como pode um homem sendo velho entrar no seu ventre materno e nascer de novo? Aí o Senhor fala: não, Nicodemo, você pode entrar no ventre de tua mãe 1000 vezes. Você sempre vai nascer carne. Para você nascer do Espírito é somente quando ele vem, irmãos. Porque quando ele vem, então seremos transformados do mesmo que maneira que ele foi. Ele era carne e sangue. Mas na sua morte e ressurreição, não ressuscitou como carne e sangue, ressuscitou como espírito que dá vida. Ele é um homem glorioso. Ele é a imagem de Deus invisível. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas quando, irmãos? Quando ele ressuscitou. Porque na ressurreição dele, ele se tornou glorioso. E aqui em capítulo isso nós vamos desenvolver, porque não adianta numa só reunião falar tudo, né, irmãos? Tem que desenvolver isso aí. Nós precisamos falar de 1 de Coríntios capítulo 15, né? Desenvolver isso aí, para deixar mais claro. Eu acho que na próxima vez nós podemos desenvolver isso aí. É um assunto que precisa a gente entender claramente. Agora, 1 de Coríntios, capítulo 15, olha só, que impressionante isso aqui. Ele vai dizer assim, né? Paulo diz no versículo 50: Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem heredar o reino de Deus, nem a corrupção heredar incorrupção. Então, Nicodemos, você que diz que vai entrar no ventre de tua mãe e nascer de novo, por mais que você nascer de novo do ventre de tua mãe, você vai seguir sendo carne, carne e sangue. E carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Por isso que o Senhor fala: aquele que nascer do Espírito e da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora, por um lado, nós podemos dizer que nós temos o testemunho desse nascimento, porque nós cremos nele, nós pela fé nos unimos ao Senhor como uma nova criatura. Mas a realidade desse novo nascimento é somente na ressurreição dos mortos, irmão. Por isso que o 51 disse Paulo, né? É que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E essa transformação que seremos todos os que creem, os que ressuscitam dos mortos, ser igual a ele, nascer dele, ser igual a ele, ter um corpo glorioso. É num momento, e num abrir e fechar de olho, ressoar da última trombeta, soará, e os mortos ressuscitarão como? Corpo e sangue, carne e sangue? Não, irmãos, incorruptíveis. E nós seremos transformados, está vendo? Hoje, pela fé, como disse lá, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que nós lemos, né? E todos nós, com o rosto desvendados, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Ele não está dizendo que o teu corpo está sendo transformado, está dizendo que você está sendo renovado
no espírito do entendimento. Porque Paulo disse, capítulo 12, versículo 1, e esse aqui é muito bom, porque ele faz um rogo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas muitas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O que que é o sacrifício, apresentar o corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus? É vosso culto racional, tá vendo? Então você está sendo transformado hoje, teus pensamentos estão sendo conformados a Cristo. Nada está acontecendo em você. Não é que você está melhorando para ser uma boa pessoa. Porque, irmão, não vamos nos enganar. Eu sei que nós aprendimos no passado que você tem que ser melhor cada dia. Mas se nós fôssemos sensatos, irmão, se nós só fôssemos realistas, como pode passar 20 anos de crente e não ser a mesma coisa? Às vezes é pior ainda. Você pode andar hoje 1 mês, 2 meses, 3 meses, andar na linha reta, mas de repente acontece algo que você tem um deslize. Cadê a transformação, irmãos? Cadê ser uma melhor pessoa? Não tem, irmãos. Nós somos boas pessoas quando estamos nele. Nós estamos permanecendo nele. Nós temos a expressão de Cristo, a realidade dele. Mas fora dele, irmão, se manifesta tudo que nós somos. Não existe uma melhoria nossa. O que existe é uma permanência nele. Isso é sim, irmãos. À medida que vai passando os anos, nós temos a realidade de permanecer nele e ele em nós. Nós estamos unidos a ele, permanecendo nele. Então, por consequência, expressamos o que ele é. Amor, perdão, todos os dons do Espírito que fala lá em capítulo 5, versículo 22, né? Porque o fruto do Espírito é amor, paz, como disse? Benignidade, capítulo 2, versículo 22, né? Capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Tá vendo? Porque você está vivendo nele e ele está vivendo em você. Então não está lei de por meio. Ali está a manifestação do que ele é em nós. Essa transformação que fala, versículo 18, todos nós contemplando como por um espelho a glória de Deus somos transformados. É por quê? Porque você é como um espelho, você está expressando aquele que está vivendo em você. Então, todos nós, com o rosto desvendado, não mais com o véu, agora abertamente, está sendo manifestada a glória de Deus em nós. Como disse capítulo 6 de 2 de Coríntios. Olha o que diz, e termino com esse versículo, porque já falei muito. Diz assim, capítulo 6, versículo 6, acho que é. Capítulo 4, versículo 6, perdão. Capítulo 4 de 2 de Coríntios, versículo 6. Porque Deus é que disse, das trevas resplandecerá a luz. E ele mesmo resplandeceu onde, irmãos? Em nosso coração. Para, para iluminar a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E Paulo diz também isso em Filipenses, né? Mas ele diz de outra maneira, em Efésios capítulo 1, versículo 17, ele diz, iluminados os olhos de vosso coração, para saberdes qual é a esperança desse chamamento e qual é a riqueza da glória na sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza de seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Deus seja louvado, irmãos. Eu falei muito já, hein? Eu vou parar por aqui e vou ler só o versículo que o Diego postou aqui de 1 de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Fíjate que gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijo de Dios. Qué grande amor, hermano. Hoy se nos llama hijo de Dios. Y lo somos. Una afirmación. El mundo no nos conoce precisamente porque no nos conoce, no conoció a Él.
queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero, pero, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Viu que é futuro? Haveremos, habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que quando Cristo venga, ay, que lindo, hermanos, quando Cristo venga, seremos semejante a Él, porque lo haberemos de ver como Él es. Dios sea alabado, hermanos. Para por acá, entonces, para continuar.